Iniciamos em 2016 com a ideia de construir uma agência de publicidade. A gente fazia parte de design, programação, só que a gente não tinha um foco específico. E à medida que o tempo foi passando, a gente foi conhecendo mais nossos clientes, as necessidades, a gente identificou uma oportunidade de negócios de focar exclusivamente em programação de sites e lojas virtuais para as agências de publicidade e consultores. Nessa época, eram os dois sócios, eu e o Renan, que fazíamos tudo dentro da empresa, né? Toda a parte comercial, burocrática, financeira e operacional, e tudo que precisava ser feito era feito por nós. Mas mesmo assim, todo o nosso foco estava no desenvolvimento dos projetos. Mas nós percebemos que a gente precisaria dar mais atenção para a parte de relacionamento com o cliente. Que isso era uma coisa que a gente não conseguia fazer na época. E naquele momento ficou muito clara a necessidade que nós tínhamos de contar com mais pessoas na equipe. Hoje nós temos o setor de sucesso do cliente e nós percebemos que a satisfação com o atendimento aumentou muito, né? Porque hoje a gente tem uma equipe que pode atender o cliente com excelência e a gente pode focar nos projetos com excelência. Hoje a MVL para Agências trabalha exclusivamente com a programação de sites e lojas virtuais para as agências e consultores, para que os nossos parceiros possam ter uma gama maior de serviços. Então os nossos parceiros eles podem vender, podem trabalhar com o desenvolvimento de sites e lojas virtuais sem se preocupar que isso seja feito por sua própria equipe. Então a gente atua como especialistas tanto em WordPress e somos certificados nas maiores plataformas de e-commerce do Brasil. E a gente consegue entregar com excelência esse desenvolvimento e prestando um bom atendimento a essa agência. Olá, eu sou o Renan Machado, sou formado em Publicidade e Propaganda e comecei trabalhando como designer, fazendo um pouco de programação em algumas agências aqui de Curitiba. A partir do momento que eu fui crescendo na área, fui me aprofundando mais, eu tive a necessidade de trabalhar como freelancer, realmente para pegar um pouco dessa demanda de design, fazer um pouco de campanha para algumas empresas. E daí, como projeto de TCC da faculdade, a gente precisava abrir uma agência fictícia mesmo na época, e foi aí que a gente abriu a MVL. A gente fez todo o planejamento e tal, foi crucial para fazer o início realmente da empresa em si. E um tempo depois, eu fiz a parceria com o Luiz, que hoje é meu sócio, e ele faz daí a parte de gestão. Eu precisava realmente, eu fazia a parte mais do operacional, eu tinha mais o conhecimento até da parte técnica, e eu precisava de alguém que contribuísse ali com a equipe para fazer a parte de gestão, algumas outras partes da empresa também, e com certeza ajudar um pouco na parte técnica também. Foi aí que o Luiz entrou e acabou formando essa sociedade, e a MVL surgiu a partir desse momento, né, com o CNPJ em mãos e tudo, e foi nesse momento que a gente deu início, literalmente, à MVL. Quando eu era criança, já quase adolescente na verdade, eu já gostava muito de mexer com HTML. Na época eu costumava criar layouts para blogs, tinha um próprio blog, criava layout para outros blogs também. Só que chegou uma época que eu mudei de área, eu comecei a buscar outras coisas e fiquei num hiato sem mexer com programação ali por alguns anos, até que eu me formei em 2012 em engenharia de produção, que não é uma área que a princípio não tem muita relação ali com a programação nem nada assim, só que isso me trouxe muita bagagem em relação à gestão, à parte operacional ali, e com isso eu pude ajudar muito nessa parte mesmo de gestão da empresa, que era uma coisa que o Renan, quando ele trabalhava só ele precisava muito dessa ajuda. Então a gente acabou se juntando e foi assim que nós criamos a MVL. Eu acredito que a gente sempre focar em resolver realmente o problema do cliente foi o que contribuiu muito para que a MVL se tornasse o que é hoje. A gente pegava projetos que às vezes não tinham sido finalizados por um outro desenvolvedor, por alguma equipe, ou que nossos clientes não tinham conseguido achar algum profissional realmente para suprir essa necessidade. E daí a gente acabava sempre buscando realmente resolver
essa parte. Se a gente não sabia, a gente buscava aprender, a gente corria atrás para resolver. E se a gente não conseguisse aprender para resolver esse problema, a gente indicava. Então a gente sempre teve parceiros também que tinham essas habilidades, que podiam auxiliar e fazer essa balança aí com a gente. Então o foco em resolver realmente o problema do cliente foi o nosso pontapé inicial para seguir e ser a MVL o que é hoje. Eu acho que um dos fatores que contribuíram muito para o crescimento da empresa foi o nosso foco em sempre entregar um pouquinho mais para o cliente, um pouquinho mais do que ele tinha contratado. Eu acho que isso acabava surpreendendo, de certa forma, um pouco o cliente. E, além disso, a gente sempre busca proporcionar a melhor experiência para o cliente. Apesar de lá no começo a gente não conseguir fazer isso, mas hoje a gente tem buscado isso, sabe? Através do setor, como nós já falamos, do sucesso do cliente, isso pode ser feito, isso pode ser aprimorado, então a gente consegue trazer uma melhor relação com o cliente para que ele se sinta mais satisfeito. Um conselho para quem quer abrir um negócio, uma agência até mais especificamente, é pensar realmente o que você quer fazer, ter um planejamento, mas não esperar que isso esteja 100% perfeito, 100% pronto. Isso porque muitas vezes a gente precisa mudar um pouco ali no caminho, a gente percebe as oportunidades de mudança no decorrer, enquanto a gente está fazendo o negócio acontecer, que a gente percebe as melhorias que a gente pode fazer, até essa questão de nicho que aconteceu com a gente, que a gente, no meio do caminho, a gente percebeu que um nicho específico de programação para agências e consultores era um bom negócio, então a gente se planejou, mas chegou um momento que a gente avistou essa oportunidade e trabalhou para atender ela. Então não comece tendo 100% tudo perfeito, tudo pronto. Comece, inicie do modo que você tenha já planejado e acredite que realmente muitas coisas vão acontecer para que você mude, para que você tenha uma flexibilidade e entenda qual que é o melhor caminho para o teu negócio. Bom, um conselho para quem quer abrir um negócio ou uma agência seria, na medida do possível, planeje algumas etapas antes, incluindo a parte de divisão de setores de cargo que você imagina para a tua empresa. Por quê? Quando você tiver que fazer isso no decorrer do projeto, só quando for precisar, pode ser que isso você não consiga tempo suficiente para dedicar para dedicar a isso, assim, você não consiga parar para pensar nisso especificamente. Então, por isso, assim, na medida do possível, já faça isso antes logo que você está começando, para poder adiantar essa parte do processo. Mesmo que isso possa mudar futuramente, você já tem uma base para você começar.